Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso ponto teológico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Querido, estamos aí para mais um review. Teologias Contemporâneas, Eddie Miller e Stalin Grass. Editora Vida Nova, uma obra em brochura com mais de 270 páginas da Vida Nova, né? Fique comigo aqui até o final deste vídeo, você vai ver um sumário interessantíssimo. Também vamos estar mostrando aí um trecho desta obra sensacional. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você é um daqueles que assiste nossos vídeos, mas não se inscreveu ainda, né? Deus está vendo. 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, maravilha. Agora você já faz parte da família Point. Peço a você que dê seu like, comente e compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Telegram, Facebook, né? E também no Instagram. Você pode estar compartilhando aí e ajudando a engajar o canal e compartilhando conhecimento com pessoas que você sabe que gosta do tema, tá certo? Vou deixar o link também. Eu sou filiado à Amazon, vou deixar o link aqui também fixado nos comentários para você adquirir essa obra. Você adquirindo esta obra no meu link, você vai estar ajudando o nosso canal, né? Ajudando a retroalimentar este canal. E se você deseja fazer parte também do nosso grupo especial, grupo VIP de patrocinadores, o link do Apoia-se está fixado aqui nos comentários, né? Nós temos um grupo do WhatsApp aí de patrocinadores. Se torna nosso apoiador, clica lá nesse link aí do Apoia-se. Você vai abrir lá a plataforma, você vai ver que nós temos uma meta financeira para alcançarmos. Quando a gente bater essa meta financeira, o nosso intuito é sortearmos livros como este todos os meses para os nossos patrocinadores. Mas antes mesmo de batermos essa meta, estamos quase chegando lá, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point, que não é um grupo para debates nem discussões teológicas, porque lá convive harmoniosamente na santa paz todos os arminianos e calvinistas. Pois mas é um grupo tão somente para divulgação, né, divulgação dos lançamentos, pré-lançamentos, promoções do dia, de todos os sites e de todas as editoras, não é só da Amazon não, tá certo, queridos? Vamos mostrar para você aqui uma página com mais de 70 páginas, vamos ver a sinopse. Diz o seguinte aqui, ó: o que teólogos tão polêmicos quanto Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Wolfgang Pannenberg e Gustavo Gutierrez têm em comum? Se você não sabe a resposta, não pode deixar de ler esta obra. Nela, Eddie Miller e Stalin Grass oferecem a seus leitores uma crítica bastante pertinente das principais teologias contemporâneas. Com uma linguagem atraente e acessível, conseguem transmitir com clareza os caminhos e descaminhos das mentes que estão por trás das principais teologias contemporâneas. A novidade desta edição em português é o acréscimo de um apêndice escrito pelo teólogo e filósofo Jonas Madureira. Neste apêndice é apresentada a teologia evangélica de Carl Henry, considerado por Billy Graham como o mais importante teólogo do evangelicalismo da segunda metade do século XX. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente vê aqui quando foi publicado originalmente. Pelo menos foi publicado aqui em 2011, né? A primeira edição, né? Certo? Maravilha. Tem mais detalhes? Tem mais detalhes? Aqui não. Parece-me que foi publicado, né, em 98. Já tem um tempinho. A primeira edição em 2011 aqui no Brasil. Teve várias reimpressões, a última em 2019, tá? Mas uma obra bastante interessante, olha só. Capítulo 1, de volta ao essencial com Karl Barth, contexto liberal, livro explosivo, influência de Kierkegaard, Bíblia, jornal nas mãos, Deus, Cristo, a eleição, neo-ortodoxia, outros rótulos, Barth versus Brunner, Emil Brunner, né, muito importante também, desdobramento. Aí vem o capítulo 2, realismo cristão, Reinhold Richard Niebuhr, neo-ortodoxia americana, pecado, doutrinas empírica, amor e justiça, Telos versus Finis, a oração de Niebuhr. Perdão. Capítulo 3, Jesus Cristo, a mitologia, Rudolf Bultmann, Novo Testamento, desmitologização, a influência de Heidegger, uma cristologia existencialista. O último foi influenciado por esse autor, né? Bultmann versus Oscar Kuhlmann, né? Outras respostas. Capítulo 4, Deus, além de Deus, Paul Tillich, né? Paul Tillich. Métodos de correlação, fundamentos do ser, Cristo, novo ser, princípio protestante, fé e símbolos, o problema da fé e da história. Capítulo 5, Cristianismo, a religião de Dietrich Bonhoeffer. Harvard Cox, a teologia secular, Deus das lacunas, cristianismo religioso, um homem para outros, legado teológico. Capítulo 6, a morte de Deus, William Hamilton e Thomas Whitehead. Variações sobre um tema, a influência de Nietzsche, a perspectiva de Hamilton, a perspectiva de Whitehead, Deus está morto, morreu.
Capítulo 7, Teologia do Processo, John Cobb Jr., um teólogo em processo. A realidade vista como um processo, a teologia do processo de Cobb, o Cristo do processo e o nosso futuro, uma visão problemática. Capítulo 8, Esperança em Meio ao Sofrimento, de Jürgen Moltmann, morreu recentemente, né? Da esperança à teologia, uma teologia cheia de esperança, pressuposto filosófico. Esperança e promessa, o Deus sofredor da esperança, esperança o processo. História trinitariana do mundo, esperança em meio ao sofrimento, um Deus dependente. Interessante, né? Assim, existem muitos livros, eu tenho muitos livros desses autores aqui já citados, né? Uma coisa é você ler esses autores já tendo o entendimento de a forma como eles pensam, entendeu? É bem diferente de você pegar a obra, o clássico dos caras e ler assim, direto, sem uma opinião de outros autores conservadores, né? Razão e Esperança de Wolfgang Pannenberg, como se faz um teólogo, a busca de uma fé racional, a esperança racional, racionalismo esperançoso, teologia como estudo de Deus, Deus triuno, ênfase cristológica, centralidade do Espírito, uma teologia para a igreja, uma teologia pertinente, praxis libertadora, Gustavo Gutierrez, embate de um teólogo ativista, precursores da teologia da libertação, teologia contextual, uma teologia do pobre, a influência marxista, teologia como reflexão crítica da praxis, salvação como libertação, uma teologia para qualquer contexto. Capítulo 11, Teologia da Experiência Feminina, Rosemary Radford Hilder, trajetória da teologia feminista, uma teologia de mulheres e para mulheres, passado patriarcal, recuperando a memória perdida das mulheres, reconstruindo a visão, mas isso é cristão? Capítulo 12, Teologia Global, John Rick. Qual é o problema? A hipótese pluralista de Rick, um Deus, muitas faces, Rick versus a Bíblia, perguntas, dúvidas e resistência, católicos, romanos, o Vaticano II, cristãos anônimos, intolerância ou arrogância? Capítulo 13, Teologia em uma era pós-liberal, George Liederberg, do liberalismo ao pós-liberalismo, do medievalista ao pós-liberal, a opção da narrativa, como estudioso da ética, vê a teologia narrativa, doutrinas, regras da comunidade, mas será suficiente? Aí vem uma parte final aqui, o apêndice, evangelicalismo engajado, Carl Henry, escrito por Jonas Madureira, o principal teólogo do evangelicalismo, fundamentalismo versus liberalismo, a teologia do evangelho social, a nova agenda do evangelicalismo, a autoridade da revelação, a natureza proposicional da autorrevelação de Deus, a tarefa racional da teologia cristã, uma teologia racionalista, né? Tem aqui o prefácio, edição em português. Você pode parar aí para ler os trechos dos editores. Prefácio da edição americana. Tá vendo? Então, o que eu separei? Tá vendo aqui, o primeiro capítulo vai tratar com Karl Barth, né? O que eu separei? Separei aqui um tema muito interessante, que é o capítulo 6, a morte de Deus. E só lembrando a você, eu deixei o link dessa obra aqui fixado nos comentários. Você pode estar adquirindo aí através do meu link da Amazon, tá certo? Você ajuda o canal. Olha só, sem dúvida alguma, o movimento teológico mais radical do século XX foi o da teologia da morte de Deus. Qualquer perspectiva que se apresente como ateísmo cristão já é por si só estranha, e para muitos observadores da época foi de fato ultrajante. Por outro lado, em retrospectiva, não deveria surpreender tanto o fato de que a efervescência dos anos 60 produzisse uma perspectiva teológica que complementasse as reviravoltas sociais e pessoais que seduziram tanta gente na época, que tivesse ganho atenção imediata. Foi até a capa da Time, é compreensível. O que quer que fosse a teologia da morte de Deus era uma espécie de extensão derradeira da teologia secular que procurava empurrar Deus para fora do mundo de qualquer maneira. Conforme veremos, há muitos pensadores cujos nomes estão associados ao movimento da morte de Deus. Dois americanos, porém, estiveram na vanguarda do movimento, William Hamilton e Thomas Weitzer. Batista Hamilton formou-se pelo Union Theological Seminar, sob a tutela de Reinhard Niebuhr e Paul Tillich. Fez o doutorado em teologia da Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde estudou com o famoso teólogo Donald Bailey. No auge do movimento da morte de Deus, Hamilton lecionava a história da igreja na Colgate Rochester Divinity School. Em 61, ele provocou furor com um livro de título revelador, A Nova Essência do Cristianismo. Weitzer formou-se e fez pós-graduação e doutorado na Universidade de Chicago. Nos anos 60, ele era professor de Bíblia e religião na Emory University. Em 66, publicou um livro com um título ainda mais provocador, O Evangelho do Ateísmo Cristão. Hamilton e Weitzer publicaram juntos, em 66, Teologia Radical e Morte de Deus. Variações sobre um tema.
O que não dá para entender muito bem, nem mesmo na época, é o significado da estranha afirmação de que Deus está morto. Vários pensadores foram associados a esse movimento numa espécie de variação sobre o mesmo tema. Gabriel Vanian publicou um livro titulado A Morte de Deus, porém o título tinha a intenção de sugerir especificamente o fim da cultura cristã com base no argumento de que não é mais possível tratar Deus como objeto ou fazer uma caricatura conforme faz a religiosidade tradicional e antiquada. Paul Van Buren, embora a contragosto, também foi identificado como movimento, munido por um lado do verificacionismo filosófico e do outro da cristologia clássica. Van Buren procurou reinterpretar o evangelho para o homem empírico moderno, destacando o caráter factual do evento crístico. Seu interesse em abrir espaço para os insights da filosofia analítica, muito em moda na época, fica evidente no título completo do seu livro. O significado secular do Evangelho, baseado em uma análise do seu discurso, na rejeição do autor do discurso sobre Deus, inclusive sobre a morte de Deus, que para ele não tem sentido. Na vertente judaica, Richard Halberstam, autor de Depois de Auschwitz, também identificado com a linha dos pensadores citados. Ao escrever em tom pessimista para o judaísmo posterior ao Holocausto, Halberstam interpretou a morte de Deus pela via fenomenológica. A morte de Deus nada tinha a ver com algo relacionado a Deus, e sim com alguma coisa relacionada à experiência humana. Seria uma espécie de evento antropológico. Ele preferia dizer que vivemos na época da morte de Deus, em vez de Deus está morto. Para Halberstam, portanto, a teologia da morte de Deus, exemplo da teologia de toda teologia, era a expressão de uma forma pela qual se experimenta o mundo. Contudo, Thomas Whitehead e William Hamilton proclamam de maneira inequívoca e muito clara a suposta morte de Deus, e é nelas que se deve buscar a expressão mais enfática e autêntica dessa posição. Aqui a influência de Nietzsche. É difícil acreditar no primeiro momento que esses pensadores estivessem realmente afirmando a morte real de Deus. A expressão nos traz à mente o filósofo existencialista e escritor alemão Friedrich Nietzsche. Em sua A Gaia, na ciência, ele apresenta um louco correndo pelas ruas em busca de Deus, mas como não consegue encontrá-lo, grita: Deus morreu! Deus continua morto e fomos nós que o matamos. E aí você pode parar aí o grito, né, de Nietzsche, para você dar uma olhadinha. Uma obra interessantíssima, só lembrando você, né, que nós temos aqui o nosso grupo, né, do WhatsApp da Família Ponte, o grupo VIP, onde nós falamos das obras, dos lançamentos, pré-lançamentos. Essa obra aqui, por exemplo, eu não conhecia, eu ia conhecer há pouco tempo. Já coloquei no carrinho, botei na barra de pesquisa lá da Amazon, Teologias Contemporâneas. Não conhecia esse livro, um livro de 2011, e apareceu para mim, um bom preço, adquiri rapidamente. Livraço, cara, livraço. Olha lá, perspectiva Whitehead. Então, se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, né? Então você pode tornar nosso apoiador. O link do apoio está fixado aqui nos comentários, a partir de R$20. Você vai estar patrocinando o nosso canal, te coloca aqui no grupo do WhatsApp, quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livros de teologia como este, né, para os apoiadores. Deus está morto, morreu. Durante o que se pode chamar de corrida pela relevância, que parecia motivar muitas perspectivas teológicas daqueles anos, Halberstam anunciou com certo triunfalismo: a teologia radical não é moda passageira. Ela não será substituída por alguma outra novidade teológica no futuro próximo. Um grande número de tendências teológicas, filosóficas e literárias clássicas convergiu para esse movimento, de modo que ele não deverá desaparecer tão rapidamente quanto a atenção de que foi o alvo. Ele estava errado. Pouco depois que escreveu essas palavras, foram muitas as vezes em que se disse que o movimento da morte de Deus estava morto. A morte rápida dessa teologia, pelo menos como teologia, se deve em parte ao fato de que era, na verdade, 40% de poesia, 40% de análise social e só 20% de teologia. Passada a febre da novidade, dificilmente o movimento resistiria à teologia de verdade. Além disso, o movimento estava tão consciente de sua ligação com o contexto social e psicológico da época que, superado aquele momento, não restavam forças em si que o pudessem sustentar. Suas máximas, que pareciam tão a propósito na época, começaram a soar vazias. Falar sobre abertura para o mundo, tomar sobre os ombros a responsabilidade pelo sofrimento e pelo amor, passou a soar mais como uma espécie de postura teológica esvaziada de substância teológica. Impossível não colocar agora as palavras de Mark Twain na boca de Deus. Há muito exagero em toda essa conversa sobre minha morte.
show, né, cara? Gostei, hein? É isso aí. Mais um review sensacional. Teologias Contemporâneas, mais de 270 páginas, né? Mais uma obra aí da Vida Nova, os autores Edwin Miller e Stanley Grass. Tá certo? Compartilha, dê seu like e até a próxima. Deus abençoe.